Investir em ações ou investir em fundos imobiliários? O que rendeu mais nos últimos anos? Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo eu simulei duas carteiras, uma carteira de ações e uma carteira de fundos imobiliários, para mostrar para vocês qual foi a carteira que mais rendeu nos últimos 10 anos. Lembrando que o objetivo desse vídeo não é escolher uma classe de ativo melhor ou pior, porque isso não existe. Cada classe de ativo tem um objetivo dentro da sua carteira de investimento e você precisa diversificar entre classes de ativos. E antes de mostrar para vocês quanto rendeu em cada uma dessas classes de ativos, é importante a gente falar sobre o que é cada uma delas, né? A gente precisa entender no que a gente está investindo. E a primeira semelhança entre essas classes de ativos é que elas são duas classes de ativos de renda variável. Na renda fixa a gente está emprestando dinheiro, né? Seja para o governo, seja para um banco ou até mesmo para uma empresa. Já na renda variável a gente está comprando participações de negócios. Quando você compra uma ação de empresa, por exemplo, uma ação do Banco Itaú, você automaticamente está se tornando dono de um pedacinho dessa empresa. Uma ação hoje do Itaú custa em torno de R$30. Esse preço é determinado pelo próprio mercado, né? Pelos próprios investidores que aceitam pagar esse valor pelas ações do Banco Itaú. Então, quando você compra uma ação de uma empresa, você automaticamente já está se tornando dono de um pedacinho dessa empresa. Se a gente descer aqui, a gente observa que o Banco Itaú possui mais de 9 bilhões de ações. Então, você comprando uma ação, você já é dono de 0,0000 vários zeros por cento do Banco Itaú. Quanto mais ações você tiver, mais a participação que você vai ter nessa empresa. E o seu retorno pode ser tanto em dividendos, né, que é uma parcela do lucro da empresa. A empresa distribui uma parcela dos seus lucros em forma de dividendos para os acionistas, como também com a valorização dessas ações que você possui. Já os fundos imobiliários, que também é uma classe de ativo de renda variável, é uma classe de ativo que eu vejo muitos investidores iniciantes gostando dessa classe, porque ela é mais tranquila de entender, mais tranquila de analisar e de investir. Porque no caso das ações, quando você está iniciando, você tem dificuldade para entender como aquela empresa ganha dinheiro, como interpretar os resultados daquela empresa para você analisar, estudar e, consequentemente, investir nessas empresas. Então, muitas pessoas que estão começando acabam preferindo os fundos imobiliários no início, porque é uma classe de ativo mais tranquila de entender. Porque, afinal de contas, o fundo imobiliário investe em imóveis, né? E muitas pessoas já estão familiarizadas com esse tipo de investimento em imóveis. Mas, diferentemente do investimento direto em imóveis, que você tem que desembolsar uma quantia muito grande, muitas vezes aquele valor fica muito concentrado em um único imóvel, né? Você compra um apartamento, compra uma casa, compra um flat para alugar, para ter essa renda, você tem que desembolsar uma quantia muito grande e aquele valor fica concentrado em um único imóvel, né? Zero diversificação. E, diferentemente disso, quando você investe em fundo imobiliário, você compra uma cota de um fundo imobiliário, por exemplo, uma cota do VISC11, que atualmente custa R$120, você está comprando uma participação nos maiores e melhores shoppings do Brasil. Quando você compra uma cota do fundo imobiliário VISC11, você está investindo em diversos shoppings espalhados pelo Brasil, né? São 25 shoppings em 14 estados. Você vai estar investindo no Campinas Shopping, no Ilha Plaza, no Minas Shopping, no Natal Shopping, diversos shoppings ao redor do Brasil com apenas R$120. Então essa é a parte mais interessante do investimento em fundos imobiliários. Com pouca quantia você consegue investir nos maiores e melhores imóveis do Brasil e está também amplamente diversificado, diferentemente do investimento direto em imóveis, que você desembolsa uma quantia muito maior, às vezes 500 mil, 600 mil, e está investindo somente em um único imóvel, né? Concentrado em um único imóvel, correndo riscos de diversificação, né? Você não vai estar diversificado e se acontecer alguma coisa com esse imóvel que você vai estar investindo, você vai ter um problema muito mais sério do que você investindo através de fundos imobiliários, que você vai estar amplamente diversificado. E esse tipo de fundo imobiliário que investe em imóveis físicos, fundos imobiliários que investem em shoppings, galpões logísticos, escritórios, diversos tipos de imóveis, são fundos imobiliários que a gente chama de fundos imobiliários de tijolo. Mas também existem outros tipos de fundos imobiliários, como é o caso dos fundos imobiliários de papel, que também atuam no setor imobiliário, mas atuam investindo em dívidas imobiliárias. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário de papel, por exemplo, MXRF, KNCR, você está investindo em uma carteira de CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários. E esses fundos de papel possuem uma dinâmica um pouco diferente. Nos fundos de tijolo, a gente tem a geração de valor, né? A gente ganha tanto com a distribuição de dividendos, que é a parcela do aluguel dos imóveis que aquele fundo investe, como também na valorização das cotas desse fundo imobiliário. Os imóveis se valorizam ao longo do tempo, né? No longo prazo, e também a própria inflação aumenta o valor desses imóveis. Então, você, quando investe em um fundo imobiliário de tijolo, você também ganha com a valorização das cotas. Já nos fundos de papel, que é esse segundo tipo de fundo imobiliário que eu estou mostrando para vocês, você não tem essa valorização nas cotas, porque como ele investe em CRIs, todo o retorno, tanto a inflação como os juros das dívidas que ele investe, são distribuídas nos dividendos, né? Você já recebe tudo no dividendo. Então, você não tem essa valorização das cotas nos fundos de papel. Todo o retorno dos fundos de papel está na distribuição de dividendos. Então, tem essa diferença na dinâmica entre os fundos de papel e fundos de tijolo. Outra diferença muito importante entre essas duas classes de ativos é a forma como elas crescem. As ações, como eu falei, são empresas, então elas podem tomar dívidas, podem não pagar dividendos para reinvestir o seu lucro e tentar crescer mais. Então, tem um potencial de valorização muito maior que os fundos imobiliários, porque os fundos imobiliários não são empresas. Então, eles não conseguem ter essa característica de tomar dívidas, eles distribuem 95% do seu resultado em forma de dividendos, eles são obrigados por lei a distribuir 95% do seu resultado semestralmente. A maioria faz de forma mensal,
mensal, mas por lei eles são obrigados a distribuir semestralmente. Então, por ter essa característica de distribuir quase todo o seu resultado em forma de dividendos, não sobra muito para comprar novos imóveis, para reinvestir e crescer. Então, a principal forma que o fundo imobiliário consegue crescer é através de subscrição, né? Ele emite novas cotas no mercado para adquirir outros imóveis e continuar crescendo. Então, saibam que quando você investe em fundo imobiliário, você tem uma previsibilidade maior de renda passiva do que nas ações, mas também você tem uma expectativa de crescimento menor do que das ações. E agora que eu já falei um pouquinho sobre as duas classes de ativos, eu vou mostrar a parte que interessa do vídeo, né? Que vocês ficaram até agora no vídeo para ver essa parte, que é quanto rendeu 100 mil reais investido nos últimos 10 anos em ações e quanto rendeu 100 mil reais investido nos últimos 10 anos em fundos imobiliários. E como vocês podem ver, para fazer essa simulação, eu utilizei os dois principais índices do mercado, tanto do mercado de fundos imobiliários, que é o IFIX, o principal índice do mercado de fundos imobiliários, como do mercado de ações, o Ibovespa, que é o principal índice de ações do Brasil. Então, o IFIX nos últimos 10 anos rendeu 163%, que daria um retorno anualizado de 10,15%, ou seja, os 100 mil reais teriam se transformado em 263 mil reais, enquanto o Ibovespa, o principal índice de ações do Brasil, teve um retorno nos últimos 10 anos de 174%, que daria um retorno anualizado de 10,62%, um pouco maior, nada muito relevante do que o IFIX. Os 100 mil reais no Ibovespa teriam se transformado em 274 mil reais. Então aqui a gente já percebe que as duas classes de ativos tiveram um retorno muito semelhante e bastante interessante nos últimos 10 anos. Lembrando que eu não considerei a inflação, né? Esse não é o retorno real, esse é o retorno nominal sem considerar a inflação. E como vocês viram, pessoal, as duas classes de ativos que possuem diferenças entre si, né, as ações e os fundos imobiliários, tiveram retornos semelhantes nos últimos 10 anos. Então isso mostra pra gente a importância da diversificação, né? Você está exposto a mais de uma classe de ativo, consegue reduzir o risco da sua carteira e não prejudicar o retorno, né? As duas classes de ativos entregaram ótimos retornos e retornos bem parecidos. Obviamente, se você tivesse feito uma seleção individual de ativos, não tivesse investido somente nesses índices, né? Tivesse analisado as empresas, analisado os fundos imobiliários e tentado selecionar os melhores, você provavelmente teria um retorno bem maior do que esse mostrado no vídeo. Mas a intenção aqui do vídeo foi mostrar o retorno de forma ampla das duas classes de ativos. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido aqui um pouquinho do retorno histórico tanto das ações como dos fundos imobiliários, entendido a mensagem do vídeo, né, que é a importância da diversificação, de você investir tanto em ações como em fundos imobiliários, que assim você consegue reduzir o risco da sua carteira sem prejudicar esse retorno. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos e eu vejo vocês no próximo vídeo.